Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente continua falando sobre marcação a mercado, é o nosso quinto vídeo dessa série e provavelmente o nosso último vídeo. Ao menos que surjam dúvidas, ao menos que vocês queiram mais vídeos assim, este encerra essa nossa empreitada até entender o que é a marcação a mercado. Então vamos aprender um pouquinho mais a nosso último vídeo e roda a vinheta. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Patrick, você já me conhece. Aqui a gente tem uma série de conteúdos, vídeos diários. Eu trago muita informação para vocês, principalmente nos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp. Os links para se inscrever estão aqui ó, na descrição desse vídeo. Também tem os links lá na bio do Instagram. E aqui a gente tem também cursos da parte de trade finance, da parte de derivativos, né? Se vocês quiserem mais informações, só clicar aqui no link que está na descrição aqui do vídeo, vocês já vão para a página onde tem essas informações. Também vocês podem me chamar no direct do Insta. Nos grupos de WhatsApp eu tô lá e eu sempre posto informação dos cursos. Então assim, divulgo eles de várias formas, né? Se vocês quiserem mais informações, é só vir me procurar e eu converso mais com vocês, beleza? Tá bom. Então vamos seguir falando do nosso último vídeo de marcação a mercado, né? Só recapitulando aqui, no primeiro vídeo eu ensinei vocês sobre custo de reposição e break-off funding, que são a mesma coisa, só muda alguns pontos, o vídeo está aparecendo aqui em cima. Depois a gente teve o vídeo 2 e o vídeo 3, onde eu expliquei como trazer os contratos a valor presente. Então ali eu expliquei trazer contratos a valor presente, contratos direto em reais, depois contratos em moeda estrangeira. No nosso último vídeo, eu expliquei para vocês sobre a marcação a mercado de contratos em reais, onde eu transformo um contrato que está na pré, transformo ele para pós-fixado, e um contrato que está na pós-fixado, transformo ele para pré. That's really impressive. Whoa. E no vídeo de hoje, eu vou explicar um pouquinho para vocês de como transformar esses contratos que estão em moeda estrangeira, já tem um swap para reais, para pré ou para pós, e como fazer a marcação a mercado destes contratos. Tudo isso desencadeou, esses 5 vídeos, foi por causa da pergunta da Cleia, que está aparecendo aqui embaixo. Aqui, ó. Cleia, muito obrigado, foram fantásticos. Eu espero que os vídeos tenham te ajudado, eu espero que os vídeos tenham elucidado a sua dúvida. E se você, assim como a Cleia, tiver dúvidas, deixa nos comentários, porque a sua dúvida pode ser de alguma outra pessoa e pode virar um vídeo. E por fim, esmaga o like. Esmaga o like porque este vídeo deu muito trabalho para ser feito. Beleza, galera? Vamos lá então, vamos para a tela do computador, sem mais delongas. Se você quer entender um pouquinho mais sobre a marcação a mercado, assiste esse vídeo aqui, ó, que foi o vídeo anterior. Eu expliquei lá um pouquinho mais sobre a marcação a mercado e depois entrei nos exemplos. No vídeo de hoje, a gente vai direto para os exemplos, direto para a tela do computador. Vamos lá! É claro! Galera, já estou aqui na tela do computador, inclusive com a minha cola, que eu já usei para colocar muita informação nos vídeos aqui. Tá? E só lembrando vocês, o swap de dólar liquida pela PTAX de D-2. Se você não sabe o que é PTAX, eu estou deixando um card aqui em cima, onde eu explico um pouquinho mais sobre derivativos, sobre PTAX e entre outras coisas. E também vale sempre lembrar para vocês que o banco, cada instituição financeira tem o seu manual de marcação a mercado. Se vocês entrarem nas instituições, vocês vão ver que cada um tem o seu manual. Isso aqui é um resumão. Este aqui é um contrato que vocês já viram, tá? Então é um contrato de $1 milhão. Notem que agora a moeda mudou para dólar, até o vídeo passado a gente estava falando de reais. 24 meses numa pré de 20. E aí o que eu fiz aqui, eu fiz um swap de dólar para reais. Eu não fiz um swap do indexador, eu fiz um swap da moeda. Então olhem que é diferente. O que a gente falou no vídeo passado foi fazer um swap do indexador. Eu troquei de pré para pós, depois eu troquei de pós para pré. Neste vídeo, eu estou mantendo o indexador, então eu vou manter uma pré de 20 e vou fazer um swap de dólar para reais.
O que é importante que vocês saibam é o que eu estou fazendo no meu contrato. Eu estou fazendo um swap, eu estou contratando uma NDF, eu estou contratando um câmbio futuro. São coisas diferentes, que por sua vez têm marcações a mercados de forma diferente. Então fiquem atentos a isso. O que eu vou explicar para vocês aqui na tela desse contrato que vocês acabaram de ver é fazendo um swap de dólar para reais. Eu não estou usando o NDF e eu não estou usando o câmbio futuro, ok? Então não dá para vocês compararem e falar, eu tenho o NDF no meu contrato, a marcação é a mesma? Não é a mesma. Então não confundam a explicação que eu estou fazendo com o swap que vocês têm, ou com o tipo de derivativo que vocês têm no contrato. Se atentem a isso, beleza? Vamos voltar para a tela então. Voltando aqui para a tela, o que nós temos, né? Então eu fiz o swap lá de dólar para reais. E qual que é a grande questão? Eu fiz um swap, este swap me deu um dólar de 5,15 em todas as minhas parcelas. Qual que é o ponto? E por que eu falo para vocês que é diferente? E se vocês forem fazer um câmbio futuro ou uma NDF, esse valor nunca vai ser igual. E aí isso gera diferença, isso gera discrepância. Então aqui eu fiz um swap, trazendo esse meu contrato, as parcelas em reais estão aqui, e aqui eu tenho os ajustes. Qual que é a grande questão deste contrato? Aqui a gente tem a taxa de juros, né, com a fórmula lá que vocês já conhecem, já viram em mais vídeos. A amortização é um contrato via saque, sistema de amortização constante, então a minha amortização aqui ela é sempre a mesma. Os juros em dólar, a minha parcela em dólar. Este aqui é o meu dólar do dia que eu precisei pagar a parcela. Consequentemente, eu tenho minha parcela em reais. E aí eu tenho um swap por trás, onde neste swap meu dólar foi para 5,15. Então eu tenho as minhas parcelas em reais e eu tenho os ajustes dessas parcelas. Neste exemplo que eu estou dando para vocês aqui, se o contrato seguisse estes valores de dólar, tá? Então o que eu coloquei aqui? 4,97, 4,95, 5,10. Depois eu coloquei 5,05 em todas aqui, só para a gente ter um parâmetro de planilha. Mas nós sabemos que nunca vai ser isso aqui. É mesmo, é? Consequentemente, teria 5.988. Se a gente faz um swap considerando um dólar a 5,15, a gente passa por um contrato de 6.119. Ou seja, pagou R$130 a mais, R$130 mil a mais. Vejam a diferença do vídeo anterior para este vídeo. No vídeo anterior, essas diferenças aqui eram muito menores. Por quê? Porque eu estava fazendo um swap de juros, só dos juros. Aqui eu estou fazendo um swap de moeda, ou seja, eu mudo o contrato inteiro. Por quê? Porque a moeda também influencia em cima do meu saldo devedor. Meu saldo devedor está em moeda estrangeira. Então, quando eu multiplico o meu swap, eu tenho que multiplicar ele pelo meu saldo devedor, pelos meus juros. Então, eu vou pegar o valor da minha parcela que está aqui na amortização mais os juros e vou multiplicar por este valor de 5,15. Então, notem que é diferente. No exemplo anterior, eu mostrei para vocês só um swap de juros. Eu estou mostrando um swap de moeda. Então, isso influencia o contrato inteiro. Patrick, como eu faço para trazer valor presente? Mesmo exemplo de todos os outros. Trago o contrato, pega aqui o saldo devedor, trouxe esse contrato a valor presente. 634 mil dólares. E aí, eu tenho o dólar da data de vencimento. Se for um dólar a 5,05, teoricamente esse contrato seria de 3.204. Mas eu tenho um swap aqui por trás que me dá um dólar de 5,15. Eu tenho um swap a 5,15, eu tenho aqui 3.268. Ou seja, teria aqui que pagar 63 mil reais a mais. Por que disso? Tá? Se vai desmontar este swap neste exato momento, isso aqui é a marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? Eu tenho eu estou vendido
né, eu, banco, vendi dólar para alguém a 5,15. Eu preciso recomprar esse dólar e vender agora no mercado. Se eu for vender agora no mercado, quanto eles vão pagar? Eles vão pagar R$5. A diferença de R$5 para 5,15 é o prejuízo. E neste exemplo aqui dá os 63 mil. Isso é a marcação a mercado. O quanto está agora para eu trazer a valor presente. Quanto vale esse 5,15 aqui agora? Esse 5,15 agora vale 5,05. Isso é uma marcação a mercado. Então, quando você vai levar o saldo devedor efetivo do seu contrato, considerando o swap, ele não é 3.204, ele é 3.268. Patrick, e se o dólar tivesse 5,20? 5,20, o seu contrato seria um saldo devedor de quase 3.300. Com o swap a 5,15, ele se mantém em 3.268, como a gente viu. E aí, se fosse vender isso aqui a mercado agora, quanto seria? Ah, se eu fosse vender agora, eu venderia 5,20. Poxa, então eu tenho a 5,15, vou vender a 5,20, eu vou ter um ganho de 5 centavos. 5 centavos em cima desse montante, quanto é? 31 mil reais. Isso seria um ajuste positivo, seria o quanto ganharia, teoricamente, em cima disso. Por isso que a marcação a mercado desse contrato é um valor inferior ao que realmente seria. Conseguiram entender? Não é tão complexo assim. Ele é mais simples do que o nosso próximo exemplo, que a gente vai entrar agora. Que agora a gente entra num contrato pós-fixado em dólar com um swap para reais. Então vamos lá. É um contrato de $1 milhão, 24 meses, indexador, CDI mais 6. Qual é o nosso swap? De dólar para reais. Não estou mexendo no indexador novamente. Estou simplesmente deixando este contrato no indexador que ele tem, que é pós-fixado, e fazendo um swap para reais. Aqui a gente tem a mesma questão que vocês já aprenderam nos vídeos anteriores, que é trazer esse contrato a valor presente. Então aqui eu mantive o mesmo swap lá de 5,15. Qual que é a grande questão? Aqui eu tenho minha taxa de juros, que varia de acordo com o CDI. Então aqui eu tenho uma soma de CDI mais 6. O CDI está nessa coluna aqui, eu agreguei mais 6%, que é o que a gente tem aqui. E aí, e se esse CDI sobe, vai lá para 17% ao ano, por exemplo? Consequentemente, a minha parcela sobe. Se a minha parcela subiu, o meu ajuste negativo neste exemplo aqui também sobe. Voltando para 13, olha lá, continua aqui. Neste exemplo aqui, se fosse seguir, né, então eu mantive aqui os mesmos valores de moeda, dá 5.954 contra 6.084, ou seja, paga 129 mil a mais, né, do que se mantivesse ele exposto a uma variação cambial. Qual que é o ponto aqui para trazer esse contrato a valor presente e fazer a marcação a mercado? Então, vamos pegar aqui uma data qualquer. Ah, eu quero liquidar ele aqui dia 20 de maio. Vamos lá, mesma coisa. A minha liquidação, né, a minha amortização tem que ser o meu saldo devedor. Juros, parcela. Aqui eu vou ter que informar qual é a moeda. Então vamos colocar aqui 5,10. Consequentemente, eu estou tendo aqui um ajuste negativo de 5 mil reais, 25 mil reais. O meu contrato, que deveria ser de 2.585 de reais, passa para 2.610. Só que a gente tem mais uma vertente. Quanto está o CDI nessa data aqui? E se o CDI tiver 10? O que acontece? Olha aqui, ó, meus juros caem. Se os meus juros caem, o meu ajuste negativo também é menor. Então, notem que neste contrato aqui, você tem basicamente duas variáveis, que é o dólar e é o indexador. O indexador ele já é do contrato. E o dólar, você tem que fazer a marcação ao mercado do que você tem no swap versus o que está no mercado naquele exato momento. Então, se a gente falasse que esse dólar aqui foi para 5,20, este contrato aqui vai para 2.630, consequentemente eu teria um ajuste menor, né, porque o meu swap está travado em 5,15. Olhem que aqui a gente tem a variável do indexador, e se o meu indexador se mantiver em 13, meu indexador se mantiver em 13, eu tenho um ajuste positivo maior ainda, porque o meu juros é maior, eu tenho um dólar maior,
versus um dólar menor aqui, então eu tenho um ajuste melhor aqui. Isso é a marcação a mercado. Se eu fosse levar esse contrato hoje para colocar, putz, qual que é o saldo devedor do meu contrato hoje? O saldo devedor do meu contrato hoje é 2.611. E ontem? Quanto foi o dólar ontem? O dólar ontem foi 5,19. Então, quanto era a marcação do mercado do meu contrato ontem? 2.611. E antes de ontem, que esse dólar estava 5, quanto é o saldo devedor do meu contrato? 2.611. Por quê? Porque você tem um swap, um dólar travado. Então, esses 2.611 não vão mudar nunca. O que vai mudar é aqui, ó. Se você não tivesse um swap, o saldo devedor do teu contrato ele seria menor neste exemplo. Ou se esse dólar vai para 6, por exemplo, o saldo devedor é menor do que seria. Então, notem que, uma vez que você tem isto aqui, você tem que trazer o seu contrato original ao valor presente. No caso de um contrato em dólar, desse exemplo aqui que eu estou dando, você tem que levar em consideração a variação da moeda, mais a variação do CDI. Com base em tudo isso, você vai chegar no valor. Então, 3.042 aqui. Ok, este seria o saldo devedor do meu contrato. Mas quanto eu marco a mercado? Eu marco este aqui. O que eu já vi algumas pessoas fazendo é, coloca este valor no passivo e coloca esses 430 na parte de ativo. Isso aqui seria uma receita que a empresa teria. Contabilmente, eu não sei falar para vocês se é certo ou se é errado. Mas eu já vi fazendo. Para mim, não muda nada. Eu não sei falar contabilmente para vocês. Você poderia colocar aqui o saldo devedor do contrato efetivamente e o ajuste positivo que você receberia do derivativo na tua parte de ativos, na tua parte ali de contas a receber, talvez. Ah, agora eu entendi! E para você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho um bônus para vocês. Eu não ouvi o que eu ouvi? E nós vamos olhar na tela do computador. Então, já deixa um like aí, se você ficou aqui até aqui. Comenta aí também, fala assim, eu vi o bônus, tá? Essa aqui é o bônus que eu vou trazer para vocês, que é bem complexo. Foi relativamente difícil de eu conseguir montar e conseguir pensar numa forma de explicar para vocês, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você conseguir explicar. Mas vamos para a tela do computador para vocês verem o bônus. Sei. Trazendo vocês aqui de novo para a tela do computador, para a gente dar uma olhada no que é o bônus, eu tentei complicar ao máximo aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu trouxe aqui para a parte de baixo, para minha câmera não ficar atrapalhando esta parte aqui, tá, pessoal? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um contrato de $1, 24 meses. O indexador desse contrato é CDI mais 6%. E aí, o que eu fiz, que eu particularmente nunca vi, mas é importante que a gente tenha isso. Eu fiz um swap de dólar para reais e um swap para pré-fixado, para a gente complicar ao máximo tudo que a gente puder complicar aqui, tá bom? Então vamos lá. Este aqui é o nosso contrato original. Aqui, ó. Né? A gente tem aqui a variação da moeda em cada parcela e é um contrato pós-fixado. Então a gente tem um CDI que varia praticamente em toda a parcela. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem um contrato trazendo esses dólares para reais, que vocês já viram no contrato anterior lá que eu coloquei. Essa parte do ajuste aqui, eu expliquei para vocês no outro vídeo. E essa parte aqui, trazendo ele para uma pré, eu já expliquei também. Mas e como eu somo esses dois? Como eu faço o ajuste desses dois? Essa é a parte complicada do negócio. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu vou ter um ajuste positivo ou negativo do meu swap de dólar para reais e eu vou ter um ajuste positivo ou negativo do meu swap de pós para pré. Como eu faço a marcação a mercado dessa maluquice, Patrick? Vamos lá. Vou pegar aqui parcela qualquer e vou falar que eu vou liquidar esse contrato aqui no dia 20 de abril de 2024. Tá aqui, ó. 20 de abril de 2024. Então, a minha amortização é igual ao meu saldo devedor. Consequentemente, eu passo a ter uma parcela de $549 mil a um dólar de 5,05. Qual que é a grande questão aqui? Um dólar de 5,05,
um CDI de 13, dá 19. E aí eu tenho aqui o dólar de 5,15 do meu swap para pré. Consequentemente, eu tenho um ajuste negativo de 54 mil reais aqui, quase 55. E no meu swap para pré, eu não vou ter ajuste nenhum neste exemplo aqui. Por quê? Porque está dando uma taxa de 1,46. Qual que é a minha taxa aqui? 1,46. É a mesma taxa. Por quê? Porque eu fiz um swap para 19%. Se eu pegar aqui, eu tenho um CDI de 13. 13 mais 6 dá 19. E se esse CDI tivesse a 14? Notem que aqui eu passei até um ajuste. Passei até um ajuste positivo de dólar. Por quê, Patrick? Por que aqui é reais e aqui é dólar? Olhem a bagunça que isso está tornando. Tá? Qual que é a grande questão aqui? Eu nunca vou ter um swap do swap. Eu sempre vou ter um swap do meu contrato. É claro. Então aqui, o que eu faço quando eu vou fazer a marcação ao mercado? Pode ser feito, e neste caso aqui eu acho que seria o mais correto de se fazer, tá? Lançaria no balanço essa dívida aqui de 2.777.000. Lançaria um débito do swap, ou seja, uma dívida do swap de 54, quase 55 mil dólares. E lançaria um ajuste positivo de um outro swap de 383. Por que essa discrepância é tão grande? Porque aqui eu estou fazendo um swap de moeda, que ele influencia o meu contrato inteiro. E aqui eu estou fazendo um swap só de juros. Ele influencia somente os juros do meu contrato. Então, neste caso aqui, ele só está influenciando em cima desses 8.292 dólares. Por isso que aqui é dólar. Patrick, o quanto eu vou receber de ajuste em reais? Não sei te falar. Por quê? Porque este ajuste aqui, ele vai creditar a conta pela PTAX de D-2. Então a gente teria que especular aqui. E se a PTAX fosse o mesmo do 5,15? Você teria que fazer aqui. Igual a este vezes este aqui, de 5,15. A gente teria que colocar ele em reais, para deixar tudo formatadinho, bonitinho. Deixa eu só colocar aqui em reais para vocês. Olha lá. Receberia um ajuste de R$ 1.974. E se o indexador subisse mais um pouco, fosse lá para 19? 19 mais 6 dá 25. Aqui eu passo a ter um ajuste um pouco maior de 11 mil. 2 mil dólares, 11 mil. É os 2 mil dólares vezes os 5,15. Então, aqui, o quanto seria de ajuste em reais, eu não consigo falar para vocês. Por quê? Porque vai depender da PTAX de D-2 desse ajuste. Então, teve o ajuste hoje. Qual foi a PTAX de 2 dias anterior? Foi 5,15. Eu recebo este valor aqui. Tá bom. Isso aqui, eu particularmente nunca vi. Eu estou trazendo um caso extremamente extremo para vocês, aonde eu faço um swap da moeda e eu faço um swap do indexador em cima do mesmo contrato. Ok? É para confundir, é para gerar dúvidas. Assistam o vídeo várias vezes, porque não é simples de se entender. Para mim também foi bem difícil montar este exemplo para vocês, pensando se fazia sentido ou não. Eu nunca vi, mas dá para fazer, então por isso que eu estou explicando. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Chegamos ao final do nosso vídeo e ao final dessa série de explicações. Eu queria agradecer a Cleia Nascimento pela pergunta. Se você tem dúvidas, se você tá igual a Cleia, que às vezes não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a pergunta de alguma outra pessoa, também pode ser a dúvida de outra pessoa, isso pode virar um vídeo. Esmaga o like aí pra mim, me dá essa ajuda, porque deu trabalho montar tudo isso daqui, e eu espero que tenha elucidado e tenha ficado claro pra vocês. Beleza? Comenta pra mim se você assistiu a parte bônus do vídeo ou não, eu quero saber se vocês chegaram até esse ponto do vídeo. Beleza, galera? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo e tchau!